Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. Quando andarmos distraídos e divididos, os nossos corações sofrem enquanto buscam poder e segurança. E em Juízes, capítulos 10 a 12, podem já abrir as Bíblias para lá, vemos que isto é o que a idolatria faz ao coração. Quando ele deixa de estar orientado o coração para Deus, até a nossa devoção a Deus sai torcida. Quando nos orientarmos para o mundo, até a nossa devoção a Deus sai torcida. Quando amarmos a criação em vez do Criador, a nossa natureza pecaminosa, a nossa necessidade desesperada de salvação e de renovação, ficam expostas. Então, em Juízes, vemos isto acontecer na história de Jefté. Para nos orientarmos, vamos ver primeiro o contexto da condição espiritual, no capítulo 10. Depois vamos para o capítulo 11 e ver uma parte da história principal, chave da história de Jefté. Então, depois das libertações que já vimos, vez após vez, ao andarmos pelo livro de Juízes, o povo de Deus, versículo 6, capítulo 10, o povo de Deus voltaram a fazer o que era mau aos olhos do Senhor. Cultuaram os Baalins, Astarote, os deuses da Síria, de Sidom, de Moabe, dos Amonitas e dos Filisteus. O que é este mal que fizeram? É servir qualquer coisa que não seja Deus. Serviram os deuses falsos e, mais especificamente, nomeia 7 deuses falsos para chamar a atenção à severidade. Mas a lista inclui divindades associadas ao culto pagão de fertilidade, a mostrar que estavam a ser moldados profundamente pela religião e pela mentalidade do mundo à sua volta. Então quero deixar isto muito claro. Ao se orientarem aos outros deuses, as suas mentes e os seus corações ficaram corrompidos, ficaram torcidos. Pois as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Ou seja, os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne. Portanto, versículo 7. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos dos filisteus e nas mãos dos amonitas. Depois, no versículo 8, vemos que estavam humilhados e oprimidos. Humilhados e oprimidos. Um conjunto de palavras que significa que esta operação era particularmente severa, tal como a idolatria. E já sabemos o padrão. O que Israel faz em resposta à operação? Clamaram ao Senhor. Só que esta vez, Deus já responde de uma forma diferente. Versículo 11. Mas o Senhor respondeu aos israelitas: não fui eu quem os livrou dos egípcios, dos amorreus, dos amonitas e dos filisteus. Quando os sidônios, os amalequitas, os moanitas vos oprimiram e clamaste a mim, não vos livrai das mãos deles. Depois, nos versículos 13 e 14, reforça: mesmo assim vós me abandonastes e cultuastes outros deuses. Por isso, não vos livrarei mais. Ide, clamai aos deuses que escolhestes, que eles vos livrem da hora da angústia. Ou seja, o povo sofre por causa da sua preferência por outros deuses. Clamam a Deus e Deus responde. Queriam se dedicar aos deuses falsos, então quem semeia ventos recolhe tempestades. Deus podia ver que eles queriam os benefícios da salvação, mas na sua falsa devoção, na verdade não queriam o próprio Deus.
Então, eventualmente, Israel, versículo 16, eventualmente se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia entre eles e voltaram a cultuar o Senhor, que se moveu de compaixão por causa do sofrimento de Israel. Embora eventualmente tenham voltado a cultuar Deus, nós ainda temos a pergunta: quais são os efeitos, ao nível do coração e do entendimento, de ter estado orientado para outros deuses durante tanto tempo, vez após vez? Ou seja, o que acontece ao coração, isso se aplica a nós, o que acontece ao coração quando ele se orienta durante algum tempo para um falso Deus? E a resposta começa a aparecer em Jefté. Israel vai buscar um homem capaz, mas espiritualmente confuso. O homem é forte, sabe falar, e vemos isto durante o capítulo 11. Vamos poupar para hoje. Mas sabemos desta história que é forte, que ele sabe falar, que ele sabe negociar. Ele é muito útil numa crise. Mas não é um homem espiritualmente inteiro. É um homem espiritualmente torcido, já marcado pelo ambiente de idolatria e muito preso ao seu próprio interesse. Então vemos no versículo 3 de capítulo 11, onde Jefté aparece como líder de um grupo de homens vadios. Depois, quando os anciãos de Gileade o procuram, ele aceita voltar. Ele aceita voltar a defender Israel. Mas, e isto é importante, ele só volta depois de negociar a sua posição e autoridade. Só volta depois de assegurar o seu próprio interesse. No entanto, o povo precisava de libertação, por isso foi buscar um guerreiro forte e aceita os termos de Jefté. Jefté ainda tenta negociar com o rei dos Amonitas, até mostra algum conhecimento da história de Israel, fala do Senhor e até procura evitar uma guerra. Mas ao final do dia não havia acordo. E é assim que chegamos à parte da história que vamos ler mais devagar. Deus, na sua misericórdia, intervém. Versículo 29 do capítulo 11. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, de modo que ele passou por Gileade e Manassés, chegando a Mispá de Gileade, e dali atacou os Amonitas. Então o Espírito de Deus veio sobre Jefté. Pela primeira vez nesta parte da história, Deus está a agir diretamente. Até agora foram os anciões, foi o Jefté, foram acordos, foi negociação, mas não foi até agora que Deus age diretamente. Ele capacitou Jefté para ir contra os inimigos do seu povo. Jefté era um homem rejeitado que agora o povo vai buscar porque precisa desesperadamente de alguém que o lidere na guerra. Mas de novo, vemos, o coração de Jefté continua distorcido pela idolatria. Continua inseguro, porque o seu foco não está em Deus, mas no seu benefício próprio. Por isso, em vez de estar a descansar no Senhor, que já o tinha capacitado, Jefté volta para o poder das suas próprias palavras, tal como fez para segurar a posição antes de aceitar entrar na guerra. Então vemos agora que Jefté está a negociar outra vez. Só que agora não está a negociar com homens, mas com o próprio Deus. Ouçam esta oração de Jefté. Faz o seguinte, volta ao Senhor. Se entregares os amonitas nas minhas mãos, qualquer um que sair da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu voltar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor. Eu o oferecerei em holocausto. Isto é mais uma tentativa de manipular a situação em favor da sua própria vantagem. Está a negociar uma vitória com Deus por oferecer a sua devoção expressada por um holocausto. Então temos de reparar, só porque alguém fala com Deus ou até faz uma oração, isso não significa que essa oração seja piedosa. Deus não quer simplesmente que falemos mais com Ele, de forma geral. Devemos ser dedicados à oração, perseverar na oração, absolutamente.
Mas será que até essa devoção pode sair torcida? Também. Então, no contexto da história, tolerar e viver com a idolatria, quando era para conquistar essa terra prometida, agora está a resultar em Jefté a fazer orações manipuladoras e contaminadas pela idolatria pagã. Isto não quer dizer que Deus rejeita a oração fraca de um crente sincero. Não é isso. Quer dizer que um coração governado por ídolos pode transformar até a oração em instrumento do eu. Então Jefté foi capacitado, mas continua a ter um coração que precisa de ser renovado. Mesmo assim, não vamos esquecer do contexto. Israel estava a ser humilhado e oprimido severamente durante 18 anos. Então, Deus, o nosso misericordioso Deus, liberta. Versículo 32. Assim Jefté foi ao encontro dos amonitas para guerrear contra elas e o Senhor os entregou nas suas mãos. E Jefté lhes impôs grande derrota, conquistando 20 cidades, desde Aroer até Menite e Abel-Keramim. Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Deus deu a vitória. O autor deixa isto claro, mas mesmo que Israel faça as suas negociações e tudo isso, ao final do dia foi Deus que os entregou nas mãos de Jefté. A seguir, vemos uma cena quase cinemática do conquistador a voltar para a sua terra. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispá, depois rapidamente torna-se uma cena de partir o coração. 34. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispá, a sua filha saiu ao seu encontro. A sua filha saiu ao seu encontro, com danças, ao som de tamborins, e ela era sua única filha. Além dela, não havia outro filho nem filha. Quase dá para ver a alegria inocente desta menina. E não era apenas uma filha entre outras, era filha única. Isto significa que a casa de Jefté, a sua descendência, o seu futuro, tudo fica a ser atingido por aquilo que saiu do próprio coração na sua negociação com Deus. O autor chama a atenção para o facto de ser filha única por duas razões. Primeiro, para mostrar que assim a linhagem de Jefté chega ao fim. Já voltaremos a falar depois de vermos a resposta dela. Mas a segunda razão para já é estabelecer uma comparação com Abraão e o seu filho único para mostrar a degradação. E quero que reparemos a degradação de Israel ao nível do coração. Em Abraão vemos a fé a descansar em Deus. Em Jefté vemos o homem a tentar negociar com Deus. Gênesis 2, com Abraão e Isaac, Deus estava a pôr à prova o compromisso de seu povo. Já mais tarde, Juízes 11, Jefté estava a tentar manipular Deus para garantir uma vitória. Gênesis 22, vemos a fé de Abraão confirmada. Juízes 11, vemos uma devoção torcida que sai de um coração corrompido pela idolatria. Vemos a necessidade, cada vez mais, ao andarmos pelo Antigo Testamento, vemos a necessidade, cada vez mais, da renovação do coração. Jefté, um homem capaz de negociação, mas com o coração torcido por uma vida de pecado, acabou por se prender nas suas próprias palavras. E um coração assim torcido, quando enfrenta as consequências do seu erro, até culpa o outro, até culpa a vítima. 35. Quando a viu, riscou as suas vestes e disse: minha filha, tu me prostas por completo. Tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. Tu és a causa da minha desgraça. A filha sai da casa cheia de alegria para receber o pai vencedor e acaba por ser ao mesmo tempo vítima
e alvo da culpa. E aqui o texto torna-se ainda mais pesado, porque o pai foi dado para proteger, cuidar e servir. A autoridade do pai exige para o bem da família, não para sacrificar a família em favor de si próprio. Vemos a degradação ao nível do coração. Mas é precisamente isso que a idolatria faz ao coração, quando o homem se orienta para o mundo e para o seu próprio interesse, até a sua devoção a Deus sai torcida. E aquilo que devia ser usado para abençoar passa a ser usado para ferir. Jefté é humano. Mas isto não é desculpa. Quer dizer que ele foi feito na imagem de Deus, para representar Deus. Mas já em Jefté, o papel do pai já se tornou tão distorcido, não dá para ver o nosso pai nele. Mas reparem no contraste com a disposição do coração da sua filha. 36. E ela lhe respondeu: meu pai, se fizeste um voto ao Senhor, faz comigo o que prometeste. Pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os amonitas. Ele continuou: concede-me somente 2 meses para vagar pelos montes e chorar com as minhas amigas, porque jamais me casarei. Vai, disse ele, e deixou que fosse por 2 meses. Então ela se foi com as amigas, e choraram pelos montes, porque jamais se casaria. Ao fim dos 2 meses, ela voltou ao seu pai e ele cumpriu o seu voto para com ela. Assim, ela nunca conheceu o homem intimamente. Disso surgiu o costume em Israel de todo o ano as israelitas irem lamentar por 4 dias a filha de Jefté, o Gileadita. Então, enquanto Jefté tinha uma devoção torcida pela idolatria à filha, na sua piedade, ainda lamentou o facto de deixar o seu pai sem linhagem. Antes já falámos que o autor chama a atenção para o facto de ela ser filha única. Agora vemos mais claramente a razão. A linhagem de Jefté chegou ao fim. Isso torna uma situação que já era trágica ainda pior. Agora a linhagem acabou. Parece que não há esperança. A história acaba em lamento. E mesmo depois, seguindo o padrão dos juízes, até este ponto no livro, ainda esperávamos um tempo de descanso. Normalmente temos libertação e um tempo de descanso. Afinal, Jefté foi vitorioso na guerra com os amonitas. Mas em vez disso, o que é que vemos? No capítulo 12 vemos que o povo entra em guerra civil. Sem descanso. E aparentemente então sem esperança. Nem sequer entraram no descanso depois da vitória. Isto é o resultado de ser corrompido ao nível do coração pela idolatria. E lembrem-se de que isto tudo começou porque Israel abandonou Deus por outros deuses falsos e impotentes. Como falámos antes, os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne. O facto de Israel andar em idolatria durante tanto tempo já os estava a impedir de ver Deus como realmente é. Começaram a achar que Ele é um Deus com quem se pode negociar e manipular para o seu próprio bem, como se Deus não quisesse o nosso bem. Os deuses que vimos em capítulo 10, versículo 6, aos quais os israelitas serviam, adivinhem, sacrificavam os seus filhos em devoção. E Jefté segue o padrão. Jefté não achou que este ambiente de idolatria lhe faria mal. Não procurou distinguir o bem do mal, não procurava as Escrituras como revelação de quem Deus é e o que é que Ele quer. O que é que Deus diz? Agora peçam socorro aos deuses que vocês escolheram. Quer servir outro Deus? Vê como isto corre.
Deus nem sequer deu descanso. E assim a nossa história sobre Jefté acaba. Acaba sem descanso. Acaba sem esperança. Ficamos com um desejo profundo de que Deus volte, cura o coração, endireita o coração e renova o coração. E não foi nesta história, mas Deus cumpre sempre as suas promessas. E vemos de uma forma maravilhosa na panorama bíblica que Deus promete essa mesma cura no livro de Ezequiel. Deus diz: eu vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos. Deus vê o problema e promete a solução. Ou seja, Deus promete tirar-nos da idolatria e assim a nossa visão começa a endireitar. Mas Deus não para aí, Ele continua. Também vos darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vós. Tirarei de vós o coração da pedra. Deus promete-nos um coração novo, um espírito novo. Depois Ele diz: também porei o meu espírito dentro de vós e farei com que andeis nos meus estatutos. Vou-vos dar um coração novo. Vou renovar os vossos corações para que possam realmente entrar em devoção pura. Deus capacita-nos para uma vida dedicada a Ele. E Deus mandou o Espírito Santo para habitar nos que estão unidos com Jesus Cristo. Portanto, como já vimos, os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Deus não se manteve em silêncio para sempre. Deus deu-nos corações novos para que possamos entrar em devoção de coração inteiro, orientada para Deus. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. A devoção de Jefté, da pessoa não orientada para Deus, acabou por sacrificar a sua filha em devoção torcida. Vós, porém, Romanos 8, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Jefté é um libertador trágico e deformado. Ele procura garantir a sua vitória por meio de uma devoção torcida que acaba por destruir a sua própria casa. Mas se vemos Jesus, o nosso libertador, maior e perfeito. Ele não sacrifica o inocente para salvar-se a si próprio. Ele, o inocente, entrega-se para salvar os culpados. Ele não negocia com o Pai por insegurança. Ele obedece ao Pai em perfeita confiança. E pela sua morte e ressurreição, não acaba com a linhagem do seu povo. Ele cria uma família nova para Deus. Cristo não morreu apenas para aliviar as consequências do pecado, mas para nos reconciliar com Deus, justificar os ímpios, nós, e assegurar pelo seu Espírito a renovação que nós nunca poderíamos produzir. E o nosso Pai mandou-nos o Espírito para nos renovar, para nos curar, para que possamos oferecer-lhe a devoção pura. Mas isso não é simplesmente passiva na nossa parte. É completamente o Espírito que nos regenera, é também Ele quem nos capacita a mortificar o pecado e a andar em novidade de vida com o nosso novo coração. É por isso que vemos ordens no Novo Testamento. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Isso é uma ordem. É para pensarmos nas coisas de Deus. Como é que se faz isto? Falar de Deus um com o outro. Ler a palavra de Deus e falar dela com o irmão. É muito simples. Pensar nas coisas de Deus. E não vos amoldais ao esquema deste mundo.
outro mandamento que nós temos em Romanos. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, tal como o GFT fez. Mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ser moldado por Deus é uma alegria. É fantástico. Ou seja, identifica os ídolos que tentam distorcer a tua visão de Deus, a inibir a tua devoção alegre a Deus. Se Deus te negar aquilo que mais desejas, Ele continua a parecer digno de confiança, ou começa logo o teu coração a endurecer contra Ele? Mostrava que não era Ele que mais desejavas. Pense no padrão das tuas orações. Quando te aproximas de Deus, aproximas-te como filho ou filha ou com uma negociação? Queres Deus reconciliado contigo ou apenas queres a tua vida reorganizada de modo mais suportável? São as nossas orações que nos mostram o que está no coração. Não vos amoldeis ao esquema deste mundo. Isto é que vemos na história de Jefté. Não vos amoldeis ao esquema deste mundo. Vai correr mal. Mas sede transformados pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Ele procura o nosso bem e capacita-nos com corações seus para andar nele. Procura saber o que Deus diz, refina o teu conhecimento de quem Deus é ao leres a sua palavra, ao falares do que sabes dele com os teus irmãos na fé, não só aqui uma vez por semana, mas por norma. Sejam transformados pela renovação da vossa mente. Respeita a obra que o Espírito já fez e está a fazer em ti, ao tirar-te da tua idolatria e dar-te um coração novo. A idolatria ensina o coração a querer tudo menos Deus. Quer os dons, mas não o doador. Quer alívio, mas não a comunhão. Quer ajuda, mas não santidade. Quer paz, mas não o próprio Deus. Mas em Cristo, Deus reconcilia-nos consigo mesmo e pelo seu Espírito volta a inclinar o coração para Deus. O coração não está finalmente curado quando deixa alguns ídolos. Não é esta a mensagem, não é deixar os ídolos, depois fica tudo bem. Não é isso. Está só curado quando começa a amar Deus como o seu maior tesouro. E como fazemos isto? Nós participamos em louvar, ao cantarmos juntos, ao lermos a palavra, a falarmos um com o outro da palavra, a combinar cafés e refeições para falarmos de Deus um com o outro. Por isso, a nossa oração não é negociar, é eu venho a Ti, renova o meu ser, Senhor, atrai o meu coração para Ti, faz-me querer-te a Ti, Senhor.